Boa tarde, pessoal. Eu aqui, professora Fernanda, morrendo de saudade de vocês. Resolvi fazer uma live sem aviso prévio, então eu não tenho a menor ideia se vai ter alguém aqui para bater um papo comigo. Mas hoje eu saí um pouquinho mais cedo do consultório, são 5 horas e 7 minutos, um calor de 500 graus aqui em São José dos Campos agora. E como eu saí mais cedo e falei, eu vou fazer uma live aí para conversar hoje com o pessoal, uma live um pouco diferente do que eu estou habituada a fazer, já com o conteúdo certinho, para que vocês possam estudar, mas uma live batendo um papo descontraído aqui com vocês sobre atendimento de acupuntura no consultório, para você que é profissional, para você que é meu colega de trabalho, seja muito bem-vindo, para você que quer fazer um atendimento, quer ser atendido por um acupunturista, mas ainda tem dúvida de como é que acontece o atendimento. Então é mais um bate-papo de como eu mais ou menos acredito aí que deva ser feitas as coisas, como eu faço no meu consultório, e a gente troca uma ideia do que vocês acham, do que vocês, os profissionais, o que vocês fazem de diferente do consultório de vocês, o que é legal ou não fazer. Então, o que é um atendimento ideal de acupuntura? Então, gente, eu vou falar um pouco para vocês de como funciona o meu consultório. Esses dias atrás, deve ter uns 20 dias, eu fiz um stories do meu Instagram mostrando o espaço onde eu atendo, né? Mostrando o meu consultório. O stories é uma coisa que some, né? Depois de algumas horas, mas daqui a um tempo eu repito aí para vocês verem como é que funciona lá o meu espaço. Eu tenho um consultório com 3 ambientes, então é uma recepção e 2 salas de atendimento, sendo uma que os meus pacientes apelidaram de anexo, né? Hoje é uma sala, eu chamo de sala 2, que é onde eu atendo as emergências, onde eu atendo os pacientes que não cabem na minha agenda, e uma sala principal de atendimento. Eu atendo por hora, gente, né? Então, nossa, gente, o meu computador não está ligado na tomada, tem que ficar atento na bateria aqui. Vamos lá. Eu atendo pacientes marcados por hora cheia. Então, eu inicio meus atendimentos às 7 horas da manhã, então vai das 7 às 8, das 8 às 9, termino meio-dia, volto em torno das 2 da tarde e fico até às 6 horas da tarde. Não acaba quando termina. Quando eu termino o consultório às 6 horas da tarde, quando eu vou lá ler os comentários de YouTube, os comentários de Instagram, é o momento onde eu vou responder, eu vou atender o virtual, né? Vamos dizer assim, atender os alunos, atender aí o pessoal do virtual. Então, hoje eu atendo um paciente por hora. Como é que sucede o atendimento? Qual que é a sequência do meu atendimento? A sequência é assim, o paciente chega, eu converso com ele, se for a primeira vez eu vou perguntar da queixa principal, o que levou ele até lá, se ele já fez acupuntura antes, se ele tem, tem medo de agulhas. Então vai ser aquele primeiro contato se for a primeira vez. Me comprometo com vocês a discutir ficha de avaliação mais tarde, seja por live, seja por conteúdo no YouTube, onde for. Eu acho que ficha de avaliação é uma coisa que todo mundo tem curiosidade de fazer. Entro já com um roteiro melhor e mais sequencial para vocês entenderem melhor. E vou conversando com o meu paciente. Eu levo, em média, gente, não na primeira vez. A primeira vez eu fico mais tempo conversando com o paciente. Mas o paciente que está retornando para o meu consultório, eu levo aí de 15 a 20 minutos conversando com ele antes de ir realmente para a maca e colocar as agulhas. Eu trabalho por síndromes, eu não trabalho 5 elementos no meu consultório, eu trabalho por síndromes. Para quem não sabe, lá no YouTube eu fiz um videozinho, o canal Facilitando a Acupuntura, explicando as diferenças entre tratamento por 5 elementos e por síndromes. No meu consultório, eu trabalho com síndromes. E aí vou escolher os pontos de acupuntura de acordo com a síndrome daquele paciente. Então, assim, ele tem calor de estômago, ele tem excesso do yang do coração, ele tem deficiência de yin do estômago, deficiência do yang do baço, então eu vou tratar de acordo com a síndrome, tá? Eu vou escolher os pontos. Professora, quantas agulhas são necessárias para tratar um paciente? Não sei, depende do paciente. Eu não tenho preconizado uma quantidade ideal de agulhas. Eu uso quantas agulhas eu achar que está necessário para esse paciente sair de lá melhor do que ele chegou. Então, para você saber se a sua terapia, se a sua acupuntura e a sessão deu certo, o teu paciente ele tem que sair melhor do que na hora que ele chegou. Ele pode não sair 100%, se ele estiver tratando uma doença crônica, uma questão de muito tempo,
Pode ser que ele demore aí 3 sessões, 4 sessões para se sentir melhor, mas eu vou usar o número suficiente de agulha para que ele saia de lá melhor na primeira sessão. Quanto tempo eu deixo de agulha? A acupuntura, gente, para fazer um efeito bacana, você precisa de pelo menos 20 minutos com o paciente agulhado. Eu, Fernanda, deixo meia hora, tá? Meia hora é um tempo gostoso para o paciente conseguir relaxar, se adaptar à temperatura, à maca, a sensação de estar agulhado. Então, é um tempo que vai fazer efeito e vai dar tempo dele dar também uma relaxadinha bem gostosa. Pessoal, você faz só agulha? Não. Eu também uso ventosa, eventualmente eu uso moxa. O que eu costumo fazer? Eu deixo os recursos adicionais à acupuntura, ou seja, recursos da medicina chinesa, mas que não é a acupuntura propriamente dita. Gente, a acupuntura é o ato de agulhar o ponto de acupuntura. Então, eu sempre vou agulhar primeiro. Então, eu vou deixar ventosa, moxa, auriculoterapia, se precisar de uma reflexologia no pé, se precisar de apong, se precisar de magneto, eu vou deixar tudo por último. E por que eu faço isso? Porque os recursos, além do agulhamento, eles são muito eficazes. E eu estou trabalhando síndrome. Síndrome significa que eu preciso reequilibrar a energia de um órgão. Se eu fizer tudo ao mesmo tempo, eu simplesmente não vou saber o que é que fez efeito no meu paciente. Vocês não concordam comigo? Então, assim, eu preciso saber se ele está melhor com o agulhamento. E tudo que eu vou usar depois, eu vou usar como recursos adicionais. Então, acabou lá a meia horinha de agulha, eu vou lá fazer com ele, então, a ventosa, ou eu vou fazer a moxa, ou eu vou fazer o magneto, deixar o magneto colado. E, por fim, para finalizar, para mandar o paciente bonito para casa, feliz, com um resultado bacana, eu vou fazer a auriculoterapia. A auriculoterapia, gente, normalmente eu deixo o paciente ficar até 10 dias com estímulo, seja ele com agulha semipermanente, seja ele com semente, com cristal radiônico, com o que você escolher tratar, eu deixo pelo menos aí, eu deixo até 10 dias. Eu peço pelo menos 3, que é o pico do efeito da auriculoterapia, e depois, se o paciente conseguir ficar até 10 dias, vai ser bacana, o resultado do tratamento de acupuntura sistêmica vai se manter por mais tempo. Tempo de tratamento do meu paciente. O tempo de tratamento do meu paciente, eu trato normalmente casos sem crise, pacientes que estão indo lá para relaxar, para tratar uma ansiedade que já está controlada, para tratar um intestino que está preso. Uma vez por semana é suficiente, ao meu ver. Então, quando eu iniciei essa live dizendo que eu quero bater um papo, é que se tiver alguém aqui online, algum terapeuta, algum acupunturista online, e que queira contar a sua experiência, que queira dizer aí como que trabalha, é legal saber. Essa é a maneira como eu trabalho. Então, eu trabalho uma vez por semana e acho digno, acho suficiente. Se o paciente está com crise de ansiedade, crise de pânico, crise de dor na coluna, travou a coluna, eu vou tratar ele até 2 vezes por semana, sendo o intervalo entre uma sessão e outra de 48 horas. Então, eu vou atender ele assim, segunda e quinta, terça e sexta, né? Então, eu não atendo aos sábados, tá? Mas eu sempre deixo 48 horas, salvo o paciente esteja precisando muito mesmo, esteja desesperado por algum motivo, aí eu adianto essa sessão e atendo segunda e quarta, terça e sexta, né? Legal, César, oi, tudo bem? Eu uso fito, eu amo fito de paixão, eu acho que um terapeuta chinês completo, ele precisa entender o básico de fitoterapia. Eu trabalho sim com fitoterapia chinesa, não sei trabalhar com fitoterapia brasileira, sei muito pouco sei assim, né, dos efeitos de chás, terapeuta, mas não fitoterapia. Trabalho com fórmulas magistrais chinesas, tenho trabalhado bastante a síndrome BI com fitoterapia e tem dado um resultado muito positivo. Eu tenho uma crença, não sei se isso é todo mundo que concorda comigo, a gente tem muita doença de excesso no consultório, as doenças de excesso eu também explico em vídeo no YouTube, vocês podem procurar lá o que é doença de excesso e doença de deficiência na medicina chinesa, e eu digo que as doenças de excesso a gente consegue trabalhar só com a acupuntura porque excesso você remove, né? Então você tira o calor, tira a umidade, tira o vento. Agora as doenças de deficiência, onde faltam energia, onde faltam o sangue, eu acho que o paciente precisa ser nutrido de substância vital. E a nutrição, eu acho que a melhor maneira de você nutrir o paciente é usando a fitoterapia. Então, sim, eu trabalho com fitoterapia chinesa, sim.
Então, galera, não puxando o saco, mas eu acho que coisa boa a gente divide com quem assiste a gente. Eu fui apresentada aos fitoterápicos da Taimin, né? É uma marca, depois vocês procuram. Eu não sei se é taimin.com.br, não sei mesmo. Eu não ganho dinheiro para fazer propaganda, não, tá, gente? Mas é que eu comecei a usar os fitoterápicos dessa marca e achei eles realmente muito, muito superiores a muitos fitos que eu já tinha usado. Então, depois que a gente tiver a curiosidade, entra lá, Taimin, é T-A-M de Maria e N de navio, né? Dá uma olhada, conhece um pouco das fórmulas deles, são fórmulas que vêm direto da China, então eu acho legal de conhecer. Então, fecha esse parênteses, só para compartilhar com vocês uma experiência boa que eu ando tendo aí no consultório. E beleza, e aí o meu paciente, quando vai para casa, ele vai com no mínimo com a auriculoterapia, se necessário for com magneto também colado nos pontos de acupuntura, e se também necessário for com a receita, com o fitoterápico indicado para aquela síndrome específica. Todo esse processo que eu contei para vocês aqui em 11 minutos e 5 segundos, leva no meu consultório em torno de 1 hora. Eu não atraso o paciente, salvo aconteça um momento de crise. Hoje, por exemplo, aconteceu, eu me atrasei e eu fiz um atrasozinho em cadeia de 5 minutos de um paciente para outro. Então, eu nem considero que seja um atraso muito severo, eu diria que é uma margem de erro, né? Mas, assim, se eu te marquei às 4 horas, eu vou entrar com você no meu consultório às 4 horas, eu vou entrar com você no meu consultório às 5 horas, se for marcado às 5, e eu dou para o paciente um tempo de, no máximo, 15 minutos de espera do horário dele. Por que isso? Porque senão ele vai atrasar todos os outros pacientes e eu acho que a gente tem que respeitar aquele paciente que chegou no horário. Eu tenho bastante casos de pacientes que vêm de fora de São José dos Campos hoje, então eu atendo gente de Campinas, eu atendo gente de Minas Gerais, de Santos, de São Paulo. Então a gente sempre pede para esses pacientes que vêm de cidades de fora que se programem para sair um pouquinho mais cedo, para a gente não atrasar o pessoal todo que vem depois e que chega no horário. A gente trabalha muito estresse, né, gente, em consultório, então aquela coisa de você ficar meia hora, 40 minutos esperando numa sala de espera deixa a pessoa angustiada e mais nervosa. Então, eu tento gastar menos a energia do paciente, tentar atender todo mundo bonitinho no horário que foi marcado, tá? Então, é assim que funciona. E aí, vem as perguntas decorrentes. Que legal, César, que você conhece também, que eu não tô sozinha nessa. Só ler aqui, gente. Oi, Maria Bethânia, obrigada pelo carinho aí, valeu mesmo. Obrigada aí, gente, pela companhia de vocês hoje, nessa tarde cheia de calor, cheia de fator patogênico lá fora. Seguindo, o que a gente também tem que conversar um pouquinho, que eu não sei qual é a opinião de vocês, e aí uma enquete mesmo aqui que a gente pode ir debatendo. Vem crescendo muito essa coisa do virtual, né, gente? Tanto que isso está me permitindo conversar com vocês aqui ao vivo, no meio da tarde. Gente que eu não sei de onde vocês são, mas eu converso com gente do Brasil inteiro, de Portugal, da Espanha, é muito bacana essa interação. E com esse crescimento veio junto aquela coisa do você atende virtualmente, né? Vocês já devem, quem é profissional aí da área deve também já ter recebido esse tipo de pergunta. Fernando, você atende virtualmente? Você atende por e-mail? Você atende por mensagem no WhatsApp? Gente, e aí entra uma parte dessa live, que é a parte do meio para o fim, que eu acho legal a gente discutir o seguinte. Eu não atendo virtual. Né? Eu faço videoaulas, eu não dou curso virtual, né? Eu acho que a prática da medicina chinesa ela tem que ser ao vivo. Eu não atendo o paciente virtualmente por e-mail, por WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, eu não atendo. Eu não passo protocolo de atendimento para colega de trabalho que está iniciando, eu não passo protocolo de atendimento para aluno, porque, gente, a gente está falando de saúde, tá? A gente está falando de bem-estar, a gente está falando da vida de um paciente, e o paciente merece respeito. Então, o máximo que eu faço é dar uma dica de um ponto ou outro para um colega que está trabalhando, uma dica de acupressão ou outra que não vai trazer nenhum malefício, que não tem contraindicação para um paciente que queira baixar uma pressão, que queira diminuir uma... Olha isso, gente, Sergipe, que delícia! Santo André, no ABC, aí, pessoal, valeu. Então, assim, eu dou uma dica aqui, uma dica lá. Se um aluno chega para mim e fala assim, ou um aluno, um recém-formado, chega para mim, professor, eu estou atendendo um caso aqui de dor crônica na lombar, eu usei o ponto XYZ, e aí funcionou, mas eu acho que podia ser melhor, o que você sugere?
Então, quando a dúvida ela vem de uma troca, você me fala o que você fez e eu posso rebater o que você fez, acrescentar o que você fez e principalmente aprender com o que você fez, aí eu faço questão de responder, questão de ajudar, porque às vezes vocês me vêm com pontos que nem eu tinha pensado em usar e aí a gente abre um leque de possibilidades maiores para o paciente de todos nós, né? Agora, atendimento, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu fiz uma tentativa há mais ou menos um ano e meio atrás, de prestar uma consultoria virtual via e-mail, onde eu atendi duas únicas pessoas, que me passaram. A pessoa me perguntou se eu atendia, eu falei que eu nunca tinha feito isso, que a gente podia experimentar, e o que a pessoa queria de fato era orientação para fitoterapia. Então, eu mandei uma ficha de avaliação cheia de detalhes, cheia de coisas que eu gostaria de saber e pedi para que essa pessoa me encaminhasse no final de todas as respostas uma foto da língua. Essas duas pessoas foram tratadas com sucesso, me agradeceram, estão super bem, estão felizes, eu ainda converso com elas eventualmente, mas depois que a segunda pessoa disse que tinha ficado bem, eu desisti dessa modalidade de tratamento. Por quê? Eu sou uma pessoa, gente, que eu trabalho com aquilo que eu realmente acredito. Eu acho que vocês que já me acompanham há um tempo aqui no Facebook, no YouTube, no Insta, vocês já sacaram isso de mim. Eu gosto de entrar aqui e bater um papo com vocês. Eu gosto de gravar uma aula e disponibilizar essa aula para vocês. Eu gosto de montar apostilas e colocar na loja do blog. O atendimento, ele depende muito daquela coisa da empatia com o momento do teu paciente, de você olhar no olho dele, de você colocar a mão na mão dele e falar, cara, vai dar tudo certo. E a internet, ela pode dar um monte de coisa pra gente, mas ela não dá esse contato pessoalmente. Ah, Fê, você está deixando de ajudar um monte de gente. Tem um outro lado, além de a gente não conseguir olhar no olho, tocar o paciente e passar essa confiança para ele pessoalmente de que as coisas vão ficar bem. A outra coisa que acontece, gente, é que é muito difícil para um terapeuta conseguir assumir a responsabilidade de atender um paciente do outro lado do país, de atender um paciente em outro país. Você vai lá para ele e fala, toma um fito tal, se daqui uma semana ele volta no consultório, você está vendo a língua dele pessoalmente, você está tomando o pulso dele pessoalmente. Então você consegue perceber esse desequilíbrio. Agora, quando está longe, o paciente ele pode achar que está bem e você está desequilibrando um outro órgão que você não conseguiu avaliar de fato. Se eu tirar uma foto da minha língua aqui agora, eu estou na varanda da minha casa, gente, na minha sacada aqui do apartamento. Se eu tirar para vocês uma foto da minha língua aqui, a minha língua aqui vai sair diferente da iluminação que sai lá no consultório. E eu sigo os parâmetros da medicina tradicional chinesa. Eu avalio língua e avalio pulso, e para mim são as duas partes mais importantes que existem em um tratamento, né? Então, eu sou muito... Olha, Mato Grosso do Sul, oi Silvia, obrigada pelo carinho. Então, assim, eu sou uma pessoa muito... eu tenho que acreditar naquilo, eu tenho que sentir o meu paciente. Então, depois de atender essas duas pessoas com consultoria da fitoterapia chinesa, eu desisti dessa modalidade de tratamento e eu não faço mais. Então, assim, me perdoe o pessoal que tinha essa vontade, que está me assistindo agora, mas eu acho que vocês realmente merecem coisa melhor. Eu acho que vocês merecem um atendimento melhor, um atendimento com mais respeito, um atendimento mais personalizado e mais próximo de vocês. Não é maldade, tá? E aí, por último, para a gente encerrar essa live do que eu acho que é um atendimento ideal, essa proximidade que a gente tem com o paciente da gente, no meu caso com alunos, porque eu acho que o atendimento ele inclui você, no meu caso que sou professora, de ensinar a pessoa, ensinar um aluno, ensinar um iniciante de acupuntura, é a questão da proximidade, nem que seja virtual, mas sem um atendimento. Então, assim, os meus pacientes têm um número meu, né, de WhatsApp, tem o meu e-mail, e elas podem escrever para mim, elas podem mandar um WhatsApp para mim, e eu sempre respondo tão logo quanto eu consiga. Eu atendo uma média aí de entre 8 e 10 pessoas por dia, fora as respostas que eu dou de e-mail, as respostas que eu dou de Instagram. Eu entro uma vez no YouTube por semana para poder responder os meus alunos, os meus seguidores no YouTube. O YouTube ele separa por algum motivo algumas mensagens, né, alguns comentários de vídeo, e esses que são pré-selecionados eu respondo a todos eles. E aí vem acontecendo uma coisa
preocupante para mim que as pessoas andam ficando bravas porque eu não respondo elas. Gente, as coisas, felizmente ou infelizmente, elas crescem. Puxa, é difícil a gente conseguir responder todo mundo e ser legal com todo mundo a pessoa mandar uma mensagem e você já responder na sequência. Porque antes de qualquer coisa, né, eu sou muito grata a todos vocês que estão aqui, eu sou imensamente grata à audiência do YouTube, eu não tenho como agradecer, de verdade. Mas eu não posso deixar um paciente meu que está deitado na minha maca, que marcou horário, que tenha vindo de onde quer que seja para passar por um atendimento comigo, para responder todo mundo que conversa comigo virtualmente. Então, eu tenho falhado um pouco na coisa da resposta e muitas vezes eu deixo passar algumas do WhatsApp. E o WhatsApp, a gente às vezes, eu não sei se vocês têm isso, eu acho que eu tô ficando meio doida, gente. Porque às vezes eu leio a mensagem assim, no celular, eu respondo mentalmente e não respondi de verdade. E aí eu acho que eu respondi, e aí depois a pessoa, 3 dias depois, ela, puxa vida, professora, mandei uma mensagem pra você nem me respondeu. Então eu tenho um problema com isso, eu acho às vezes que eu respondi e não respondi. Então, se for uma coisa urgente, eu não respondi, pergunta de novo, manda de novo. Eu vou tentar responder com o maior carinho, o mais rápido que eu puder. Então, aqueles que mandaram mensagem, eu não respondi um dia, aqueles que mandaram um WhatsApp, um e-mail, uma mensagem de carinho, e eu não consegui responder, saibam que não é maldade. Do fundo do meu coração, não é maldade. É porque realmente eu ainda sou humana, eu estou trabalhando para ser melhor que isso. E enquanto eu ainda não consegui sair dessa condição humana, eu ainda não tenho tempo mesmo de responder todo mundo, né? Então, obrigada, Rosa, pelo carinho. Então, assim, me perdoem se eu falhei em algum motivo, em alguma resposta, em alguma explicação. Eu sempre anoto os temas que vocês me pedem e sempre tento falar sobre eles. Então, me deu essa vontade de vir aqui bater esse papinho de 22 minutos com vocês hoje por isso, que eu queria contar para vocês como é que funciona no consultório, como é que eu atendo meu paciente, quanto tempo dura, se eles podem conversar comigo depois e aproveitar para falar desse atendimento, entre aspas, virtual dos meus seguidores e que eu realmente não tenho como me responsabilizar. Eu sou uma pessoa, gente, muito perfeccionista, meu fígado sofre um pouco com isso, inclusive. Então, eu não consigo assumir a responsabilidade, por mais carinho que eu tenha, por mais empatia que eu tenha com um paciente, de assumir um tratamento à distância e não poder cuidar como eu acredito que essa pessoa deva e mereça ser cuidada. Então, eu não atendo virtualmente. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que, de alguma maneira, eu tenha ajudado a clarear o pensamento, como é que funciona uma sessão. Se vocês tiverem alguma pergunta, esse vídeo vai ficar aqui disponível no Facebook. Eu vou disponibilizar ele no YouTube e vou disponibilizar ele no blog. Para quem ainda não conhece, o YouTube é o Facilitando Acupuntura, o Instagram também é o Facilitando Acupuntura e o blog é o www.facilitandoacupuntura.com.br. E para quem é profissional da área e quer aí um material a mais, ter curiosidade de algum assunto a mais, no blog a gente tem a loja do blog, que é o loja.facilitandoacupuntura.com.br, onde eu tenho algumas videoaulas, algumas apostilas em PDF, que são mais específicas para quem está querendo estudar mais. Vou fazer um pedido para vocês. Eu estou com, hoje, em torno de 21.400 seguidores lá no YouTube, e eu vou fazer uma enquete em breve para vocês, que se a gente atingir 25 mil, aí a gente vai fazer aí um aulão. Eu escolhi 5 temas que as pessoas normalmente me pedem, e aí o tema que ganhar nessa enquete, quando a gente fizer 25 mil seguidores, eu vou entrar e vou dar essa aula para vocês. Gente, Oi, Sônia, tudo bem? Gestante, gente, eu já falei algumas vezes sobre gestante no blog, você procura lá que você vai encontrar algumas coisinhas. Gestante tem alguns pontos que são perigosos, né? Que podem causar, não vai causar aborto, tá, gente? Isso já caiu por terra há muito tempo. Mas pode gerar uma contraçãozinha, uma cólica, alguma coisa assim. Então a gente evita pontos que têm reação forte. Eu acredito que eu tenho escrito isso no blog já. Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso. E eu tenho uma apostila dizendo os pontos por mês que são mais fortes para a gestante. Mas a gestante é um serzinho especial que precisa de atendimento, que pode ser atendido e que você pode tirar qualquer coisa dela
dor de cabeça, dor na perna, dor na lombar, dor no pescoço, intestino preso, intestino solto, você trata tudo em gestante. É só tomar cuidado com esses pontos que dão uma reação mais desagradável, mas deve ser cuidado e tem como tratar. Eu não tenho como falar todos os pontos aqui, porque dor de cabeça é uma coisa muito ampla, tá? Mas trate como você acredita que possa ser tratado, só evite os pontos com reação mais forte para não causar desconforto no paciente. Então era isso, pessoal. Muito obrigada a vocês pela paciência de vocês. Obrigado por ouvir meu desabafo aí em relação às mensagens que eu não consigo responder, aos atendimentos à distância que eu não consigo fazer. Eu precisava abrir meu coração para vocês e achei que o tema de falar como é que sucede a coisa no consultório, achei que ia ser bacana. Então a gente continua aí na nossa jornada aí, né? Trabalhando bastante. Amanhã tem post novo no blog. E semana que vem a gente vai ter vídeo novo no YouTube. Eu aguardo todos vocês lá. Muito obrigada. Beijo, bom final de tarde para vocês e até a próxima.